Olá pessoal, eu sou o professor Max e esta é uma aula de matemática para o sexto ano. Massa e volume. Nesta aula vamos estudar as unidades de medida de massa, ou seja, peso e volume. As unidades de massa mais utilizadas são o miligrama, o grama, o quilograma e a tonelada. O miligrama são usados para medir coisas pequenas, por exemplo, um remédio, o comprimido que a gente toma tem entre 300 miligramas e 750 miligramas. Os 750 miligramas é um comprimido bem pesado, um comprimido grande. O peso dos insetos também é em miligramas, pois eles são pequenos e leves normalmente. Então, um inseto mede normalmente em miligrama. O grama para objetos mais comuns no nosso dia a dia, como o pão costuma ter 50 gramas de peso. O celular costuma ter entre 100 e 200 gramas de peso. Os celulares de 200 gramas já são celulares bastante pesados. São aqueles normalmente resistentes à queda e à água. O quilograma para pesar móveis, pessoas e animais de pequeno e médio porte, como por exemplo cães e gatos. A nossa mesa, a nossa cadeira e etc. na nossa casa é medido em quilogramas. Os animais também, por exemplo, um gato tem entre 3 kg, um gato adulto, entre 3 a 6 kg. Um gato acima de 6 kg já é um gato bastante gordo. Aliás, o quilograma significa 1000 gramas. A palavra quilo, sempre que tiver antes de uma unidade de medida, ela significa 1000. Então, 1 quilograma significa 1000 gramas. 1 quilômetro significa 1000 metros. E assim por diante. A palavra quilo é o mesmo que 1000. Sempre que ouvir falar quilo alguma coisa, já entenda como 1000 alguma coisa, ok? Então, vamos à tonelada. Uma tonelada significa 1000 quilogramas. Portanto, a tonelada é usada para pesar coisas muito grandes, como, por exemplo, animais de grande porte, como elefantes, rinocerontes, etc. Também podemos usar a tonelada para pesar caminhões, ônibus, tratores, máquinas agrícolas, coisas realmente pesadas. Então, a tonelada significa 1000 quilogramas, ou seja, equivale a 1000 vezes 1 quilograma. Objetos muito pesados são pesados em toneladas. Para se medir volume, ou seja, capacidade de uma embalagem de armazenar líquido ou de uma geladeira, etc., a gente usa o mililitro e o litro. O mililitro para volumes bastante pequenos, por exemplo, a quantidade de remédio dentro de uma seringa, aquela que a gente leva em injeção. Lá dentro, os volumes variam de até 10 mililitros, ou seja, uma quantidade pequena. A quantidade de suco, achocolatados, etc., naquelas caixinhas também é uma quantidade pequena, normalmente 200 a 300 ml, ou seja, 200 a 300 mililitros. Já o litro a gente usa para volumes médios e volumes grandes, como por exemplo a quantidade de água em uma garrafa grande. Tem aquelas garrafas de 1 litro, 1,5 litro, 5 litros, que são aqueles garrafões de água grande, e tem aqueles de 20 litros também, que são bastante grandes, e a capacidade de uma piscina, por exemplo. Uma piscina costuma ter 1000, dos 2000 até 10.000 litros de água. Também podemos usar o litro para medir a capacidade de alguns eletrodomésticos, como por exemplo o micro-ondas. O micro-ondas tem de 20 litros, aqueles micro-ondas menores, e de 30 litros, aqueles bem maiores, 36 litros, assim por diante. Isso mede a capacidade de armazenar coisas lá dentro. A geladeira também. A geladeira pode ser geladeiras de 200 litros, aquelas pequenas, e até 300, 400, 500 litros, aquelas muito grandes de 2 portas. Agora que já sabemos quais são as unidades de medida de massa e de volume, responda o questionário e, se tiver dúvidas, pergunte ao professor. Então, esta foi nossa aula de massa e volume. Até mais!